Olha só, na aula de hoje, mais um instrumento prático para você aplicar no seu dia a dia e hoje nós vamos falar de fadiga relacionada ao trabalho. Vamos lá? Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. O tema da nossa aula de hoje, então, é fadiga relacionada ao trabalho e para isso nós vamos utilizar um instrumento bem prático, bem fácil, que é o questionário bipolar do professor Hudson Couto, em que nós vamos avaliar a fadiga em 3 momentos. Antes da jornada de trabalho, durante, no meio da jornada e também ao final, após o término da jornada de trabalho. Então, para você não perder nenhum vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar também as nossas redes sociais para estar sempre bem informado, receber os vídeos sempre em primeira mão, tá legal? Então vamos lá, pessoal, direto e reto para a nossa aula. Em que consiste o questionário bipolar? Então, vamos lá. Primeira coisa, são 3 folhas de aplicação. Você vai pegar essas 3 folhas, vai determinar qual é a sua amostra, o seu grupo de trabalhadores que será avaliado, e você vai aplicar, então, um no início da jornada, um no meio da jornada e um ao final da jornada. A ideia é perceber se existe um efeito cumulativo, se existe qual é o nível de fadiga na jornada e também se existe uma fadiga cumulativa. Então, aqui tem algumas instruções, um recortezinho que eu quero fazer antes de eu mostrar para vocês na planilha como que a gente faz essa aplicação. Então, primeira coisa, a gente não deve aplicar, segundo as orientações do método, para trabalhadores muito jovens na função, aqueles que entraram há menos de 2 meses, porque ainda não teve um tempo adequado para adaptação musculoesquelética, esse funcionário ainda é novo na função, ele pode estar passando por treinamento, então funcionários jovens não devem ser entrevistados, não devemos aplicar o instrumento. Funcionários que tenham um quadro clínico de Layard-Dort ou que estejam com dor, porque aí nós podemos mascarar uma situação, O funcionário que já tem uma lesão pré-estabelecida ou que está desenvolvendo uma lesão, tem um quadro de dor, nós também podemos mascarar os nossos resultados. E por último, aqueles que retornaram de férias nas últimas 3 semanas, justamente por conta desse efeito de acomodação. Então a pessoa saiu de férias, tem uma mudança no ritmo ou na solicitação musculoesquelética, então nesses casos a gente não deve fazer a aplicação. Outra coisa, se quando você vai aplicar, a empresa tem um sistema de job rotation, ou se ela faz rodízio entre as funções, quando você for fazer a aplicação, peça para as pessoas ficarem 3 dias sem fazer o rodízio, para que você você consiga captar os efeitos daquela função, daquele grupo que você está avaliando. Então você pede para 3 dias não haver rodízio e aí no 3º dia você faz a aplicação, tá bom? Outra coisa, são 3 folhas, Então o funcionário vai responder em períodos do dia diferentes e a ordem dessas questões também elas vão sendo embaralhadas ao longo das aplicações. Então é importante que que a gente não deixe o funcionário observar qual foi a resposta que ele anotou na ficha anterior. Então você vai aplicar uma pela manhã, vai recolher essas fichas, entrega as outras no período do meio-dia, no meio da jornada e também depois recolhe para aplicar à tarde. Então é importante não deixar o funcionário observar, não deixar ver as respostas anteriores para não ter aquele copia e cola, Outra coisa, o questionário ele vai nos dar uma escala de 1 a 7, Então é basicamente uma escala, como se fosse uma escala de Likert, Então sempre vão ser opostos, De um lado você vai ter, por exemplo, o fator cansado e do outro lado o fator descansado. Então, dentro dessa escala, o 1 seria o menor índice, ou de menor fadiga, e o 7 seria o índice maior, mais elevado, de maior fadiga. Então, quanto maior o grau que ele vai assinalar, maior será o score, tá bom? Como que nós vamos avaliar o resultado? Então, nós temos 2 resultados possíveis para o questionário, para a aplicação do questionário. O primeiro é o nível de fadiga, que ele vai ser ausência, moderada ou intensa. Então, se os scores anotados pelos funcionários for até 3 em cada um dos itens, nós vamos ter uma ausência de fadiga. Nós vamos ter também a fadiga moderada quando isso é assinalado de 4 a 5. Então, quando o resultado final for de 4 a 5, nós temos uma classificação de fadiga moderada. E a fadiga intensa seria aquela de 6 ou 7. Acima de 6, nós temos uma fadiga intensa. Só que, lembra, são 3 questionários. Qual deles nós vamos utilizar para calcular esse nível de fadiga? Nós vamos utilizar o questionário do final da jornada. Tiago, mas se tem 3 questionários, por que nós vamos utilizar só o do final? Porque nós estamos querendo realmente o nível de fadiga naquela função, naquele posto, naquele grupo que nós estamos avaliando. Então nós vamos pegar como base o último questionário, tá legal? Mas nós temos uma outra avaliação ainda, que é a de fadiga acumulada.
Então, para a fadiga acumulada, nós vamos utilizar nós vamos encontrar um valor 4 ou acima quando nós tivermos a dor em pescoço e ombros e também na região dos braços, porque as extremidades do membro superior, né, o membro superior está muito suscetível, por exemplo, aos movimentos repetitivos, às sobrecargas fisiológicas, então nós podemos ter uma fadiga acumulada quando nós observarmos 4 ou acima para esses itens. Também quando nós encontrarmos de 4 ou acima de 4, para os itens cansado e produtividade, quando a produtividade está comprometida, nós também temos uma fadiga acumulada e aí é preciso investigar as causas, porque elas podem estar relacionadas à organização do trabalho. Só que no caso desse questionário, desse resultado, nós vamos utilizar o primeiro questionário. Porque a fadiga acumulada é aquela que nós, teoricamente, nós temos um gráfico de fadiga, nós temos um cansaço que ele pode ir sendo desenvolvido ao longo da nossa jornada de trabalho, mas nós esperamos que ao longo do nosso descanso, quando você dorme, nós temos que restabelecer essa condição de fadiga. Quando nós temos já pela manhã um score mais elevado, pode ser que os nossos sistemas regulatórios não estão sendo suficientes para poder recuperar os nossos índices de fadiga, de cansaço e assim por diante, tá bom? E mais uma coisa, é importante nós observarmos, vamos supor que o funcionário assinale 4 pela manhã no fator cansado, ou no fator dor nos ombros, nos braços. É importante nós observarmos se isso se mantém também ao longo da jornada. Pode ser que ele responda que tem 4 ou 5 pela manhã, mas ao longo do dia isso não se reflete. Então, na planilha nós também prevemos essa condição. É importante que ele responda esse índice, mas que isso se mantenha ao longo da jornada para a gente ter então esses resultados. Então, os dois resultados possíveis, a fadiga acumulada, nesses itens específicos, e os níveis de fadiga, que aí não devemos fazer no questionário como um todo, mas sim por índice, por fatores, por valores que a gente vai avaliando. Sempre que a gente observar essa situação, nós temos condições de propor ações diretamente para aquele fator, seja para membros superiores, seja para um cansaço geral e assim por diante, tá legal? Então, para a gente ver como que fica essa aplicação, eu montei uma planilha especificamente para poder aplicar esse questionário e mais ainda, que você possa aplicar para grupos de pessoas, para que você não precise ficar fazendo isso na mão. Então, a planilha ficou bem legal e eu vou mostrar para vocês agora no Excel. Estamos aqui então na planilha de aplicação. Essa primeira aba aqui é para reproduzir exatamente o questionário, para você imprimir, para você poder realizar a impressão e levar para o ambiente de trabalho. Então nós temos aqui 3 questionários, então aqui a avaliação do início da jornada, avaliação do meio da jornada e avaliação do final da jornada. Então os itens estão aqui, uma escala de 1 a 7, é importante sempre orientar então o funcionário. Toda vez que for mais para o lado do 7, significa um nível maior. Então, por exemplo, se eu colocar aqui como 1, significa que eu estou totalmente descansado. Se eu colocar aqui no 7, por exemplo, significa que eu estou totalmente cansado. Então, seriam os extremos e para todos os itens vai funcionar dessa maneira. Então, o primeiro aqui seria cansado e descansado. O segundo, em relação à concentração. Aqui no caso seria uma boa concentração, até uma dificuldade de se concentrar. Se ele está calmo ou nervoso, se a produtividade está normal ou está comprometida, se ele está descansado visualmente ou se ele tem um cansaço visual, se ele tem uma ausência de dor ou uma presença de dor em todos esses itens, Então aqui o primeiro, pescoço e ombros, o segundo, dor nas costas, depois dor lombar, nas coxas, nas pernas, nos pés, a dor de cabeça, e a dor em braços, punhos e mãos do lado esquerdo e do lado direito, tá bom? Então a gente vai avaliar isso individualmente para membro superior direito e membro superior esquerdo. É importante então, pessoal, sempre frisar para o funcionário é a sua percepção neste momento, não é, eu já tive uma dor, então não, nesse momento em que a gente está avaliando, qual é a sua percepção quanto a estar cansado ou descansado, a ter facilidade de concentração, uma boa concentração ou uma dificuldade de concentração. Então isso aqui você vai imprimir, vai auxiliar as pessoas caso tenha essa necessidade e depois nós montamos uma planilha para que você possa tabular esses dados de uma maneira mais simples, para que você possa ter condições de aplicar isso para grupos de pessoas. Dificilmente nós vamos aplicar um questionário só para uma pessoa.
Então, é importante que nesse momento aqui, sempre aquele recorte, você já determinou quais são os grupos de avaliação, onde ele vai ser aplicado, quais são os recortes, por que que você está aplicando, tudo isso dentro da sua análise ergonômica tem que estar bem estabelecido, tá bom? Então aqui nós temos uma aba que é para avaliação. Eu já deixei alguns itens preenchidos, vou mostrar para vocês aqui como funciona, inclusive, né, aquele lembrete de sempre para os nossos, né, alunos, para os membros da nossa comunidade, a Academia do Ergonomista, essa planilha fica disponível para download, tá bom? Você pode, né, encontrar o questionário em PDF na internet, né, você encontra do professor Hudson Couto, e nós montamos uma planilha justamente para facilitar a vida, né, dos nossos alunos, aí, então ela vai ficar disponível junto com essa aula para download, tá bom? Então aqui nós temos todos os itens que nós já citamos ali anteriormente. Aqui a avaliação média, né, os valores médios para o início da jornada, para o meio e para o final. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o preenchimento. E aqui os dois valores de avaliação. Aqui o nível de fadiga nessa coluna, que ele vai dar aqui ausente, moderada ou intensa. E aqui a fadiga acumulada. Para aqueles itens, né, onde nós temos essa possibilidade, que é o caso do cansaço geral, a produtividade, a dor no pescoço e nos ombros, e também em braços, punhos e mãos, nós vamos ter um resultado aqui possível, que se ela não existe, e se nós temos que avaliar essa fadiga. Para os itens que não se aplica, né, nós já temos aqui marcado, ó, então aqui, segundo, né, o método, nós não aplicamos esse score de fadiga acumulada para esses itens. E aí nós vamos ter um gráfico aqui mostrando no início, no meio e no final da jornada quais são os pontos, né, aqui de 1 a 7, quais são os valores médios assinalados, anotados para aquele grupo que nós estamos avaliando, tá bom? Então, como que a gente faz o preenchimento? Nós não vamos preencher aqui. Para cada um dos itens, né, então, cansaço geral, se a gente clicar aqui, nós vamos ter aqui, ó, o indivíduo 1, 2, 3, você pode preencher aqui quantos indivíduos você julgar necessário, tá bom? Ó, 10 indivíduos, por exemplo. E aí você vai colocar o score de cada um deles para esse item de cansaço geral. Então aqui eu já deixei alguns preenchidos, né? Então se eu só vim aqui escolher, ó, de 1 a 7 ele respondeu, por exemplo, 3, aqui ele respondeu 2, tá? E assim por diante. Você vai preenchendo esses valores aqui de acordo com as respostas que você encontrou lá com as pessoas. E aí você volta, né? Aqui em cima nós temos um botão para voltar àquela página inicial, e aí nós temos um segundo item, que é o de concentração, e assim por diante. Nós vamos preenchendo para todos os itens, tá? Então aqui no caso da concentração, o indivíduo 2 assinalou 2 no início da jornada, 2 no meio da jornada e 3 lá no final. Aí eu vou voltar e vou para o outro item, calmo ou nervoso, né? E aí a gente vai preenchendo todos esses valores, tá bom? Então é importante que a gente faça o preenchimento de todos os itens, não deixe nenhum em branco, para que nós tenhamos o resultado de maneira adequada. Então, ó, por exemplo, dor lombar. Vamos supor que você pegou um grupo de 5 pessoas, né, que respondeu esse questionário. Você vai aqui marcando, indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, quantos forem necessários, e aí você vai preenchendo aqui com os valores de cada um, tanto no início quanto no final da jornada, tá bom? Então, basicamente, aqui você vai preenchendo em todas as abas, não precisa ficar procurando aqui embaixo, né? Aqui em cima dá para você ir e voltar, ó, dor nos pés. Vamos supor que aqui o indivíduo 2, ele fica muito tempo em pé. Então, de manhã, vamos supor que ele não tenha nada, no meio da jornada ele já tem um índice 3 e no final da jornada ele tem um índice 6, tá? De cansaço, que na verdade de dor na região dos pés. Então, você vai tendo esse gráfico, né? Essa planilha sendo alimentada com todos aqueles valores, ela já vai puxar para você isso automaticamente, e aí você tem também esse gráfico mostrando como que está sendo a evolução da fadiga ao longo do dia. Então, acho que isso é muito bom para você apresentar como resultado. Então, isso aqui você pode, por exemplo, selecionar tudo, copia e cola no seu relatório de análise ergonômica como uma ferramenta, um instrumento de avaliação, tá legal? Então, lembrando que para você ir até o item, né, você pode ir aqui por baixo nas abas, mas basta você clicar em algum deles, né, por exemplo aqui, ó, vamos clicar aqui de novo em concentração. Vamos supor que tem um indivíduo aqui, né, que tem uma dificuldade muito grande de concentração e ela é crescente, por exemplo, né, porque as informações são muito intensas ao longo do dia. Então, você preencheu aqui, automaticamente ela vai te puxar para cá esses valores, tá? A planilha vai puxando isso automaticamente. Então, tanto a informação
detalhada desse grupo e é interessante que se você avaliou 5 pessoas, 10 pessoas, é só você preencher ali porque a planilha já vai alimentar automaticamente. Eu acho que é um instrumento interessante aí para você ter dentro do seu relatório, é um instrumento que traz uma inteligência, né, para o seu relatório e facilita a vida, não precisa ficar fazendo isso tudo na mão, você pode só imprimir os questionários e aplicar de uma maneira bem tranquila, tá legal? Então, novamente, só frisando, né? Nós temos aqui todos os itens do questionário. Para preenchimento, nós vamos diretamente, né, lá na planilha onde a gente coloca as informações e todas as informações que a gente colocar aqui vai ser puxada para essa planilha de análise, tá legal? Então é isso, pessoal. Mais uma vez o lembrete, se você é membro da nossa comunidade, a planilha fica disponível para download e se você não é, também vou deixar o link aqui para conhecer a comunidade, onde a gente tem mais de 20 aulas já, todas com ferramentas, métodos e técnicas que podem fazer a diferença aí para o seu dia a dia, tá legal? Pessoal, se essa aula foi interessante, se a gente trouxe algum conteúdo que fez sentido para você, não esquece de deixar um gostei e comentar aqui no vídeo, né? Se você já utilizou esse instrumento, quais são as dúvidas, que outros instrumentos você gostaria que a gente apresentasse aqui no canal. É muito importante para poder fazer essa informação chegar para cada vez mais pessoas, tá legal, pessoal? Vou ficando mais uma vez por aqui, deixo um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau!